Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. O programa de hoje tem um papo reto, volta papo reto aí do Política na Veia, com um papo entre Guilherme Filho e Beli Paula Filho, no programa Boca do Povo. Tem uma visão, né, reflexão, informações sobre o andamento da política em Mato Grosso do Sul. Fala-se sobre a grande repercussão à vida com o projeto de reajuste dos vereadores para 2021. E é sempre bom porque o Guilherme é um dos jornalistas mais bem informados e mais bem formados aqui de Mato Grosso do Sul. Daqui a pouquinho. O senhor Blairo Maggi foi governador de Mato Grosso 2 vezes, 2 mandatos seguidos, e depois virou senador da República. Cargo público dele hoje, licenciado para exercer o Ministério da Agricultura. Ele é o ministro da Agricultura desde o início do governo do Temer. Teve uma participação naquela operação da carne, né? Carne podre, né? E, né, o ministro, apesar de uma pasta de grande importância, referência, né, do Brasil para o desenvolvimento de produção, ele tem se mantido muito que discretamente. Quando foi governador de Mato Grosso, ele flexibilizou todas as ações dos madeireiros, dos proprietários rurais, no sentido de abrir o norte, né? Desrespeitando o Código Florestal, desrespeitando as leis, passando por cima para desmatar o território amazônico dentro do estado de Mato Grosso. Chegou por isso a receber o prêmio Motosserra, 2 anos em seguida, recebeu um prêmio instituído pelos movimentos sociais ambientais, que o Bolsonaro chama de xiitas ambientais. Então ele tem a fama, né, da tal produtividade imediata. Produtividade imediata que tem inúmeros defensores no Brasil inteiro, a partir de que tem como exemplo, né, a região da Grande Dourados, que foi devastada pela colônia nacional na década de 40. Tem o norte do Paraná, né, que se tornou uma enormidade, uma grande força a partir da colonização privada. Então, o pensamento desse pessoal é o seguinte: vamos liberar, né? Vamos desmatar, vamos plantar, vamos produzir, e depois a gente refloresta. É um pensamento que vigora com acentuada expressividade a partir da eleição agora do Bolsonaro.
Bolsonaro que já se declarou favorável à flexibilização das licenças ambientais, contrário à indústria que ele chama de indústria da multa, para os contraventores e os criminosos, chamados criminosos ecológicos, e que se enquadra muito bem nesta filosofia da lucratividade presente, né? Lucratividade imediata, subvertendo as leis até hoje criadas para impedir exatamente a devastação das nossas florestas, o entupimento, o aterramento dos nossos rios, e criar, né, o que se costumou chamar de desenvolvimento sustentado, que se garante para a Amazônia, a nossa maior preocupação aqui no Estado, depois que foi integrado ao sistema de produção, macroprodução, toda a região do Cerrado, que hoje é a região que mais produz soja, uma das regiões que mais produz soja no Brasil, é em preservar áreas acessíveis ao turismo ecológico. Primeiro foi o turismo de pesca no Pantanal. Acabaram com os peixes no Pantanal e veio a ideia do turismo de contemplação. Turismo de beleza, de você ver, de você assistir o Pantanal. E bonito, né? Bonito, que faz parte do complexo pantaneiro, mas que já oferece muito mais coisas para ver do que o próprio Pantanal, com muito mais facilidade, inclusive, de acesso. Então criou-se uma região, isolou-se uma região do estado para esse tipo de turismo. Turismo rentável, turismo que dá muito dinheiro, turismo que foi incentivado durante quase um século, né? E muita gente investiu no turismo. Então não se falava em plantar soja no Pantanal, em reflorestar o Pantanal, plantar soja, plantar capim na Serra da Bodoquena. Não se falava nisso. Havia apenas um projeto financiado pelo governo para se implantar um grande destino turístico no estado de Mato Grosso do Sul, que é o Pantanal e Bonito. Isso criou uma consciência ecológica e uma cultura ecológica entre os moradores do próprio bioma. Então todo mundo, quem tinha fazenda, quem tinha grandes áreas e tal, quem tinha atração turística, ela foi rios, né? Rios. Foi proibida a pesca, não se pesca na região, para que as pessoas possam contemplar o peixe, né? Ver o peixe, porque as águas são limpas e transparentes. Então criou-se, né, uma estrutura enorme, principalmente em Bonito. Deu-se a Bonito uma estrutura de saneamento para evitar que os rios fossem contaminados. Então criou-se essa consciência na região de Bonito. De repente, fazendeiros adventícios, né, como o reverendo Moon, chegou em Mato Grosso do Sul e comprou vastas áreas do estado, no Pantanal, no Prata. No Prata ele criou o New Hope, né, a Fazenda Nova Esperança, quase na zona urbana de Jardim. Construiu uma ponte, né, para ligar a rodovia de Bonito à fazenda dele, e iniciou um processo de destruição
da flora, da fauna natural, para criar um conceito novo, né, não se sabe do que, né, porque turismo não é que ele montou lá uma estrutura enorme lá, mas não é turismo porque não tinha o que ver, a não ser o Rio da Prata, que ele tratou de jogar a sujeira do urbanismo que ele implantou lá dentro do rio. Nós tivemos lá, há muito tempo, foi feita uma comissão na Câmara dos Deputados para investigar as ações do Reverendo Moon. Reverendo Moon queria plantar eucalipto no Pantanal. Foi proibido, não, aqui você vai plantar eucalipto não. Então, desde aquele tempo que surgiu, né, essa intenção de alguns proprietários locais, adventistas, proprietários novos, o pessoal comprava terra lá e tal, implantar soja na região da Bodoquena. Que não é nem um crime plantar soja, né? Criar gado, plantar soja, é uma coisa absolutamente normal, a partir dos recursos que a gente teve para não degradar o solo, para não entupir os rios, né? Então, absolutamente normal. Dois grandes fazendeiros resolveram não obedecer às regras, né, de tratamento, de manejo do solo e não fizeram curva de nível, caixa de retenção, tudo que é recomendado para o desenvolvimento sustentável. Você planta soja, mas não entope o rio, como aconteceu lamentável e desgraçadamente no rio Taquari. Então, tem o exemplo do Taquari, então vamos evitar. Quer plantar soja? Planta, mas vamos fazer de acordo com a técnica desenvolvida pela tecnologia atual, para evitar degradação, para evitar que os rios sejam poluídos, para evitar que as águas sejam envenenadas, para evitar que os córregos sejam entupidos, que as fontes, as minas sejam pisoteadas por gado, por pessoas, ou por trator e tal. Mas esses dois fazendeiros resolveram que não, decidiram não obedecer às regras e tacaram o pau. Gradearam a terra, não fizeram curva de nível, resultado, choveu e os rios principais da região, o Rio da Prata e o Rio Formoso, terminaram sendo impactados pelas chuvas. Mas não é porque choveu, porque sempre choveu lá. Sempre choveu e não me consta que estas chuvas havidas recentemente, que atingiram os rios, não me consta que essas chuvas tenham sido as maiores que aconteceram na região. Não, sempre choveu. Mas as matas ciliares, o cuidado que os proprietários e os agentes de turismo sempre tiveram, não acontecia nada. Chovia, os rios enchiam, continuavam cristalinos, transparentes, e o fluxo de turista continuava o mesmo, então não havia nenhum prejuízo às atividades turísticas da região. Dessa vez houve, principalmente no Rio da Prata. Eu falei no Blário Maggi, no começo desse comentário, para mostrar aqui uma notícia que saiu no Jornal Correio do Estado de hoje. Para o ministro da Agricultura, Blário Maggi, o avanço da lama nos rios de Bonito e Jardim é, abre aspas, algo normal, fecha aspas. Ele colocou a culpa na chuva como causa do fenômeno que deixou por quase 15 dias as águas turvas em vários pontos de interesse turístico, justamente em razão do aspecto cristalino dos cursos d'água. Seu Blário Maggi será um canalha. Ministro Blário Maggi,
Não foi a chuva. O que aconteceu, e o senhor está querendo ser mais claro do que o próprio Instituto, né, de Meio Ambiente, do IMASU, que constatou, o Ministério Público que constatou, a Polícia Militar Ambiental que constataram esses órgãos de fiscalização que o impacto das enchentes, das enxurradas nos rios ocorreu pelo desmatamento irregular. Nas áreas de preservação ambiental, nas APAs, nas matas ciliares e principalmente em áreas que foram manuseadas, que foram desmatadas e gradeadas sem obedecer os critérios técnicos exigidos pela lei. Então o senhor, antes de falar asneira, devia ter vindo a Mato Grosso do Sul para ver o que aconteceu. Não se basear em informação ou na convicção que o senhor tem de que a água é que degrada a terra, de que a água é que entope os rios. Tem nada disso. Sempre choveu no Taquari, no Coxim. O Taquari é um dos rios mais antigos de Mato Grosso do estado, que falou antigo, que foi tempo que ele foi explorado, iniciada a exploração do Taquari, que foi em 1720, 1719, 20, vai fazer 300 anos que o Taquari serviu de navegação para os bandeirantes que iam de Tietê e São Paulo para Cuiabá. Eu conheci o rio Taquari, senhor ministro, em 1968, 69. Era naquele tempo a propaganda do Taquari para o resto do mundo como Rio Taquari, o rio mais piscoso do mundo. Havia lá em Coxim um famoso pesqueiro chamado Vapapesca, que hospedava turistas pescadores do Brasil e do mundo inteiro. Era difícil você conseguir vaga no pesqueiro, era uma espécie de hospedaria, né? Pousada. O Taquari era, né, tranquilo, não tinha problema nenhum, chovia à vontade, podia chover. O Taquari estava lá. Não água cristalina, água, né, normal. A partir da colonização do norte do estado, principalmente a partir da criação da invasão das terras de São Gabriel do Oeste, por falta de uma política de desenvolvimento sustentado, o rio Taquari foi praticamente todo aterrado. Hoje, gastam-se verdadeiras fortunas para tentar resgatar o rio, e não conseguem, não vão conseguir. Porque o mal feito ali foi muito bem feito. Então, tenta, né, São Gabriel, com remorso do que aconteceu, tenta reflorestar matas ciliares e tal. Está difícil. Por isso, senhor ministro, a reação da população de Bonito, de Jardim, quando ocorreu este desastre, né? Não, mas não foi desastre, não. É um desastre. E o único órgão que está agindo lá
para tentar que se consume, para evitar que desapareça bonito do mapa do turismo brasileiro, é o Ministério Público Estadual, que sozinho não vai conseguir. Se não tiver o IBAMA, IMASU, Polícia Florestal, apenas o Ministério Público e a população consciente não vão conseguir. Vão acabar com todo aquele projeto, né, que foi feito de bonito, de Jardim Bodoquena, que está sendo construído o maior destino turístico, um dos maiores destinos turísticos do mundo, incluindo o Pantanal, vai tudo por água abaixo, se não houver a devida precaução das autoridades. E eu tenho muito receio Odilon Damasceno Rodrigues. Sérgio Cruz, bom dia. Chama aí a atenção da Energisa. Eles cortam a luz, mas não ligam depois de paga. Já estou sem energia desde segunda-feira, Odilon. Recebi essa reclamação feita pelo Odilon. Aí não é só com ele que está acontecendo, não. Recebi hoje de manhã lá na rádio, recebemos de manhã lá na difusora, reclamação de muita gente. Se eles cortam energia, você vai lá e paga, e eles ligam quando bem entende. O Odilon está com uma semana praticamente, né? Desde segunda-feira, praticamente uma semana. Não vão lá ligar. E se fizerem reclamação, alguma reclamação, não sei qual é o órgão que você faz reclamação, na GEPAM e tal, aí não vão mesmo. Você fez reclamação? Então nós não vamos. Não vamos lá, não fazem. Não fazem porque eles mandam, né? Só tem eles. Não tem concorrência. Não tem agência reguladora responsável e honesta que obrigue na forma da lei, que a Energisa faça a religação no momento imediatamente após receber a conta atrasada. Então não tem. Eles mandam. Aqui eles mandam na agência reguladora. A agência reguladora de Mato Grosso do Sul come na mão da Energisa. Não adianta você reclamar nada nessa agência reguladora, que ela não faz nada, bolufas. Foi feita uma reclamação já há algum tempo, que eu acompanhei. O cidadão que teve o medidor da casa dele trocado, porque ele pediu para trocar, porque ele achou que havia irregularidade, que alguém que tinha um inquilino, morou lá tal, que pediu para trocar, foi o pepino na cabeça dele, né? E realmente tinha irregularidade, tinha todas as explicações, ele teve que recorrer à justiça porque foi na agência reguladora. A agência reguladora não mandou, não tem aqui, é isso mesmo, tem que pagar. Recorreu à justiça, ganhou na justiça, porque se esperar por. A agência reguladora está sempre de acordo com a Energisa. Tá? Está sempre de acordo com a Energisa. A Energisa faz o que bem entende. Parece até que é a Energisa que paga o salário do pessoal da agência reguladora. De tão conivente que ela é com essa empresa. Então precisa acabar esses abusos, né? Precisa que tenha uma agência reguladora. Por que tem agência reguladora? Exatamente porque a Enersul é um monopólio privado e faz o que bem entende.
cria aí as suas próprias políticas, sempre para se beneficiar e prejudicar o consumidor, para explorar o consumidor. Então eu chamo a atenção aqui, não é da empresa, porque a empresa é mesmo irresponsável. Eu faço aqui a crítica à agência reguladora, que não adianta procurar a agência reguladora, porque demora mais. Se eu for lá na agência reguladora, então aqui agora que vai demorar. Eles desafiam, afrontam a própria agência reguladora, que é o órgão de intermediação, de articulação entre a empresa e o consumidor. Então é isso, Odilon, que está acontecendo. Tem que cobrar duro a agência reguladora. Tem que cobrar duro os nossos representantes na Assembleia Legislativa, no Estado, para que eles tomem providência, porque tem um contrato aí da Enersul, da Energisa, com a agência reguladora, e não é a ANAEL que... É o contrato, a atribuição aqui é da agência reguladora do Estado. É isso aí. Você pode... Bom, eu quero falar ainda hoje dessa ameaça da Venezuela, aí, a Venezuela se sentindo ameaçada pelos Estados Unidos e pelo Brasil, que está pedindo apoio da Rússia. Falar sobre esse assunto. Parece um samba do crioulo doido, né? Mas eu vou falar sobre esse assunto daqui a pouco. Depois do tempo em Brasília e no estado de Mato Grosso do Sul. Para quem sempre quis ser mãe, ter um filho representa um dos maiores presentes que poderíamos ganhar. Doar leite materno é um ato voluntário. Muitas crianças prematuras, de baixo peso, internadas e que não podem ser alimentadas diretamente no seio da mãe, esperam por isso para se desenvolverem de forma saudável. Sua doação pode ajudar a mudar a vida desses bebês. Se você pode, faça a sua doação. Procure um banco de leite humano. Qualquer quantidade é importante. Voltando com o programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com, estava assistindo ontem na televisão, no Jornal Nacional, e não acreditei quando eu vi a notícia de que haviam chegado em Caracas, na Venezuela, 4 aviões russos, 3 aviões de combate e um avião de passageiro. Fazia parte de uma frota de aviões, é frota mesmo, de aviões que a pedido do Maduro, para fazer exercícios lá, essa coisa que faz de ameaçar, faz para ameaçar e tal. Porque ele está se sentindo ameaçado, está achando que existe um complô
entre o Trump e o Bolsonaro me assumiu que tem uma conexão, né? Os dois têm um complô para derrubar o governo e implantar uma ditadura, quer dizer, derrubar o governo de Maduro é derrubar uma ditadura, né? Agora, se vão derrubar uma ditadura para implantar outra, aí não se sabe. O Odilon, outra vez. Então estou ferrado, Sérgio. Eu vou ligar, eu não aguento mais. O 0800, ninguém resolve nada. Odilon, só vai resolver no dia em que a agência reguladora sair da órbita da Energisa. Porque ela está totalmente. São reclamações em cima de reclamações. Infelizmente é isso. Mas eu falava aí do Maduro, né? Lá na Venezuela. Eu sempre fui contra qualquer tipo de ditadura. Ditadura militar, ditadura civil, ditadura do proletariado, ditadura da direita. Qualquer ditadura, eu sou defensor intransigente do Estado Democrático de Direito. Sempre defendi isso. Me lasquei já por causa disso. Né? Me lasquei. Mas eu não mudei. Né? Não mudei. Nesta campanha eleitoral, que eu fui candidato e perdi, tanto pessoas ligadas ao Bolsonaro como ligadas à esquerda me pressionaram para eu tomar posição relativa a um ou outro. Eu sempre tive a minha posição, sempre foi, quem acompanha aqui o programa sabe. Não apoio nenhum populismo, nem de esquerda, nem de direita. Tanto que eu fiz a opção por apoiar o Ciro Gomes, porque não era populista. Eu sabia que o Ciro Gomes ia perder, que o Ciro Gomes não ia para o segundo turno. Sabia e falei muitas vezes seguido que o Bolsonaro ia ganhar a eleição. Mas eu não quero violentar nenhum princípio filosófico que eu tenho por conta de ganhar ou perder a eleição. Nunca fiz isso, não vou fazer, jamais. E eu sempre recriminei o governo do Lula, o governo do PT, pelo apoio dado à Venezuela do Hugo Chávez. Por que eu era contra o apoio? Porque o Hugo Chávez estava levando a Venezuela para uma ditadura, para o bolivarianismo, e que aconteceu através do aparelhamento de todas as instâncias decisórias da Venezuela. Ele aparelhou o legislativo, aparelhou o exército, o judiciário, está tudo na mão dele. E anestesiou a população mais carente através do assistencialismo. Eu era contra, e sempre fui contra, o apoio que o governo brasileiro, ou pelo menos a omissão do governo brasileiro, às Farc na Colômbia. Sempre defendi uma ação rigorosa dos países democráticos contra as Farc, porque as Farc não eram da democracia. As Farc eram a favor da ditadura, a ditadura de proletariado, a ditadura de esquerda, a ditadura comunista. Eu era contra. Sempre fui contra esta parceria do governo brasileiro com o governo de Havana. Essa história de construir portos em Havana, Cuba não tinha nada para oferecer, só médicos, não tinha nada. E o Brasil foi lá para importar médicos.
E que está aprovado hoje, não precisava. Mas chamaram os médicos brasileiros e ainda não completou, mas falta pouco. A hora que chamar médicos de outros países por mais médicos para o programa, dispensando a rivalida, só médicos nós temos formados no Paraguai e na Bolívia completa isso aí tranquilo. Fecha, tranquilo. Não precisava. Prestigiar desta forma países ditaduras, como foi feito na África, por exemplo, ditaduras sanguinárias da África, que o governo do Lula prestigiou com dinheiro brasileiro, dinheiro do BNDES. Enterrou dinheiro lá que não vai ver nunca mais. Prestigiar governo como o Evo Morales da Bolívia, que quer se eternizar no poder, vai para o 4º mandato. Não é por aí. O Brasil tem que entender, compreender a sua capacidade de liderança para levar a democracia e não para apoiar regimes totalitários. Mas nunca me veio pela cabeça a estultice do Brasil invadir um país, qualquer que seja o país, da América do Sul, para restabelecer, para trocar governo. Isso não me passou pela cabeça. Nem mesmo, né? Um governo de tendência direitista, de alinhamento com os Estados Unidos, nem mesmo o Brasil ditadura militar não fez isso. Teve uma intervenção num país aí, não sei se tempo da ditadura, mas não foi intervenção brasileira. O Brasil foi lá, colaborou e tal. Então não me passa pela cabeça de que o Bolsonaro de repente resolva se juntar ao Trump, porque também não é ideia do Trump, invadir, tomar a Venezuela, ao ponto do presidente, do ditador de lá, pedir socorro para a Rússia ou para qualquer outro país. Não existe isso. Não existe isso. Então, não acredito. É todo um alarme falso. Queria ouvir o Bolsonaro sobre isso. Ele não tem, pelo menos até hoje, ele não fez nenhuma manifestação de acabar com a Venezuela, tal, de invadir a Venezuela, de criar dificuldade para o governo venezuelano. Eu acho que tem que criar. Criar tem. O Brasil tem todas as forças para pressionar, junto com os Estados Unidos e outros países, pressionar a Venezuela para prestigiar, inclusive, a oposição para o resgate da democracia. Acho que tem esse dever. Agora, daqui jogar forças armadas dentro do país, isso aí não é da índole do brasileiro. Do brasileiro consciente, do brasileiro patriota, do brasileiro conciliador, não vai lá fazer isso. Bem, política na veia, papo reto com B de Paula Filho e Guilherme Filho. Bom dia, B de Paula, bom dia, Sérgio Cruz, ouvinte da Difusora, assinante do Via Morena, GG. Estamos ao vivo Índio, no Via Morena.com. GG, Índio, Grilo, meu colega de corredores aqui, a gente chega sempre junto aqui. Eles chegaram junto mesmo hoje, né? E vamos nos dando bom dia aqui, até alcançar aqui os estúdios. Né? Quem vê assim, pensa que é muito grande. Ela tem o tamanho do coração da nossa gente. Exatamente. Fala, seu Guilherme, como é que tá? Eu acompanhava... Começou o jogo, a troca de secretários. Vai se definindo aí, né? Eu acompanhava com bastante atenção o seu editorial de hoje, e me cabe fazer duas ressalvas interessantes. Primeiro, que essa questão aí dos protestos contra os vereadores, né, contra o reajuste dos vereadores, o protesto na Câmara, e etc.,
ele é uma questão, e o Sérgio Cruz poderia comentar isso oportunamente, é uma questão ambiental, na verdade, né? Porque nós estamos falando de um protesto que ocorre no final da cadeia alimentar salarial dos políticos brasileiros. É uma questão ecológica. Sim, claro, né? Porque para que os nossos ouvintes saibam, né? E que nem por isso deixe de se indignar com o reajuste. Não estou falando isso, não. Não estou dizendo que não tenha razão quem esteja protestando, que não tenha o seu direito e até não encontre razões para protestar. Mas é preciso saber, é preciso que saiba que os deputados federais e senadores têm os seus vencimentos fixados com base no salário do Supremo Tribunal Federal, assim como juízes e procuradores. Os deputados estaduais, por sua vez, fixam seus salários com base no deputado federal, e os vereadores das capitais também fixam, em boa parte deles, como é o caso de Campo Grande, também com base nos salários dos parlamentares. Ou seja, a decisão tomada pelo Congresso Nacional em reajustar o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal provoca essa reação em cadeia. Eu diria que era uma cadeia alimentar. Provoca essa reação em cadeia. Então é preciso que se saiba disso, né? E talvez por isso, inclusive, o passageiro do avião tenha dito ao ministro Lewandowski que o Supremo Tribunal Federal o envergonha, né? Eu tenho vergonha do STF, teria dito o passageiro. E a melhor resposta do ministro Lewandowski nesse momento talvez fosse, em respeito até à indignação do passageiro, dizer assim: mas você tem um STF. Porque ai dos países que não têm, né, um Supremo Tribunal Federal. A ditadura ficaria muito mais clara, né, o absolutismo se estabeleceria. Sim, é verdade. Independente de gostar ou não, de concordar ou não. De ter ou não vergonha? De ter ou não vergonha, né, tem essa. Enquanto a questão do recurso, né, extremo, imediatista, da ordem de prisão, fica aí, dito pelo não dito, né? Porque daqui a pouco e quando um der ordem de prisão para o outro, fazem o quê? Né? Fariam o quê? Então, só para fazer essas duas observações. Né? De fato, a manifestação é livre, de fato, é muito importante que todos tenham sua opinião e possam expressá-la. Mas é muito importante que todos tenham também uma Câmara funcionando e um STF funcionando. Sim, claro. Então, isso também faz parte do jogo democrático. E o resto é a gente ir se acomodando. Aqui, voltando à nossa política mais imediata, estamos se iniciando, ganha contornos definitivos a nova composição do governo, ganha contornos definitivos a composição da Assembleia Legislativa. Algumas movimentações parecem bastante interessantes, como, por exemplo, a possibilidade, quase que certa aí, praticamente confirmada, do deputado federal Geraldo Rezende assumir a Secretaria de Saúde do Estado, fazendo com que o governador Reinaldo Azambuja resolva uma variável da equação política muito interessante, que é Corumbá, ao permitir a posse de um deputado federal, na verdade uma deputada federal, Bia Cavassa, me parece que é ela quem assume, e com isso... do Rui. E com isso, Corumbá, depois de anos, Sérgio Cruz conhece, inclusive especificamente, o quanto aquela cidade não sofre, do ponto de vista até da autoestima política, pelo fato de não ter um deputado federal há muitos anos, né? E ela tem deputado... O outro foi Elísio Curvo. Elísio Curvo, e antes dele tinham ficado outros 20 e tantos anos sem ter um. Então, apesar da importância do seu colégio eleitoral, da sua importância histórica e da sua importância estratégica e na vida do Estado. Então, esse é um aspecto interessante que vai se juntando e com uma característica central. É uma composição do governo focada agora, mais do que nunca, na figura mesmo do governador, né? A coalizão perde um pouco de força, né, para ganhar força a figura e a força do PSDB, do governador e do seu projeto político, seja ele qual for, que vá se definir aí adiante. Certo.
A possibilidade também é interessante a posse, a indicação do vice-governador como secretário de obras, né? Ampliando de forma substancial o poder do DEM nesta composição, né? O DEM passa a ter o mesmo peso que tinha o PSDB nas composições com o MDB lá no passado. Certo. Né? Isso pode ser muito bom para o DEM, né? É bom para o PSDB também, enquanto se aguardam desdobramentos futuros. Né? Eu acho que com isso equilibram-se as forças também entre Murilo e Geraldo numa eventual disputa pela prefeitura de Dourados, evitando conflitos antecipados ou candidaturas antecipadas, e lembrando que a própria prefeita Adélia Razzucchi também faz parte dessa coalizão, né? Na medida em que seu filho Neno Razzucchi integra a base eleitoral do governador na Assembleia Legislativa. Certo. Do ponto de vista, portanto, dos impactos geográfico eleitoral, é também uma composição bastante interessante, sem contar também que não deixaram de acontecer, e isso a gente vai comentar oportunamente, algumas promoções, entre aspas, né? Entre algumas figuras que são trazidas para mais perto do governador a título de promoção, mas ficam mais longe de onde estavam a título de recomendação. Né? Isso a gente vai comentar adiante. Legal, obrigado, senhor Guilherme. Amanhã estamos de volta. Vamos falar da Bahia. Cadê a fitinha? Não, eu não trouxe. Eu não trouxe a fitinha do Bonfim por uma questão simples. A medida do Bonfim. A medida do Bonfim. A medida do Bonfim agora ela é de poliéster. Então ele é um problema sério. Se você amarrar aquilo no seu pulso e fizer 3 pedidos, aquilo não acaba nunca. Antigamente era uma fita de algodão. 3, 4 meses depois de uso, aquilo se desfazia. 4, 5 banhos. Os pedidos aconteciam. Não, um pouco mais, mas os pedidos aconteciam. Uma fita de poliéster, ela é indestrutível. Então não adianta. Isso estava fazendo muito mal para a imagem do Nosso Senhor do Bonfim. Tá bom. Mas eu trouxe algumas cocadas que eu só não distribuí hoje, porque eu não sabia como estavam as taxas de diabetes dos meus amigos Sérgio aqui. Cruz não pode. Cocada ele não pode. Agora, Ô Guilherme, você trouxe algum berimbau? Não, berimbau não. A parte do Sérgio Cruz, o senhor pode deixar que eu tomo conta. Não tem dúvida. Entendeu? Então tá dou bom. conta. Tá ok. Então tá bom. Tá bom, obrigado. Amanhã estamos de volta. Um abraço. Obrigado, Guilherme Filho. 7h39, nós vamos a um rápido intervalo comercial. Muito bem, aí o papo reto, né, de política na veia aí com Guilherme Filho e o B de Paula Filho no programa Boca do Povo. Informações, o Guilherme falou aí, me pediu uma parte sobre o comentário relativo à remuneração dos vereadores. Eu já dei minha opinião seguidas vezes, mas não custa voltar a afirmar. Eu defendo que os cargos eletivos sejam bem remunerados. Defendo o vereador da capital, deputado estadual, deputado federal, senador, até para não justificar o suborno, a propina, ele deve ser bem remunerado. Para não ter desculpa, mas quando for preso, eu não tinha remuneração e tal. Então eu tive que fazer um bico aqui. Tive que pegar uma grana para botar um projeto. Agora, essa remuneração não pode fugir à realidade econômica e financeira do país. Essa remuneração, ela pode ser técnica, mecânica e regulada por uma lei, né? Como é que um critério? Como é que vai ser reajustado o salário do deputado? De acordo com os mesmos critérios utilizados, por exemplo, para se reajustar o salário mínimo do trabalhador. Então, se o deputado federal ganha 30 mil reais hoje, quanto é que foi o reajuste do salário mínimo? 6%, 5%? Foi 5%. Não evitaria o escândalo. E hoje ele vive um processo diferente. Há 30, 40 anos atrás, era bem diferente de hoje. Hoje mudou tudo, nós vivemos uma nova política. Que os políticos têm que se acostumar, né? Têm que se ambientar, adequar.
Porque senão vai ser esse questionamento, essa reação, esses protestos, vão haver sempre que se pensar em fazer reajuste. Daqui a pouco, a população vai invadir, não vai deixar mesmo, vai impedir na marra que saia esses reajustes. Então, antes que isso aconteça, a Câmara dos Deputados e o Senado deviam já mudar o critério, mudando a Constituição e o critério de reajuste, porque hoje é o seguinte, hoje, esta legislatura, de acordo com a Constituição, ela regula, ela reajusta o subsídio, o salário, para a legislatura seguinte. Quer dizer, eu, atual deputado, estou recebendo um salário que foi reajustado pela legislatura anterior. Os 4 anos é sempre aquilo. Tem algum aumento de benefício e tal, sempre arruma um jeito, né? Mas, oficialmente, é sempre aquele salário durante 4 anos. Então, para evitar isso, e para evitar os penduricários, né, o jeito que vão se dando durante os 4 anos, para manter um salário sempre crescente, que se criem esses mecanismos. Simples, né? Muito simples. E que não vai deixar nenhum deputado mais pobre. Não vai deixar nenhum deputado ganhando menos e ganhando o insuficiente, que tem que fazer bico, né? Que tem que pegar dinheiro por fora, que tem que pegar propina, corrupção. Porque o deputado que pega propina e corrupção hoje, ele faz porque ele é ladrão mesmo. Não é porque esteja faltando dinheiro para ele sobreviver, não é porque ele é ladrão. Ele é sem vergonha. Ele tem que ir para a cadeia mesmo, é corrupto. Porque a corrupção, a ladragem é uma doença que se cura com cadeia. Então, muda o critério. O Congresso de hoje muda o critério para a legislação seguinte. Nenhum deputado, nenhum senador vai reclamar. Porque o aumento é pouco tal. Porque ele está recebendo realmente o reajuste que teve também o trabalhador. É claro que você não vai comparar o salário de um deputado com o salário de um trabalhador. Não que o deputado seja melhor que o trabalhador. Mas é que a responsabilidade dele é muito maior. Ele tem que renovar o emprego dele de 4 em 4 anos. Ele tem que deixar tudo que ele faz para se dedicar exclusivamente ao mandato. Então ele realmente tem que... Concordo que ele tem que ganhar bem e tal, mas concordo que não tem que criar sinecuras, né? Não concordo com o deputado que tem que ficar rico com o salário de deputado. Se você vê um deputado rico aí, é porque ele é rico mesmo. Ele é de família rica, ganhou na loteria, casou com uma mulher muito rica, então ele é rico. Empresário, grande empresário e tal. Agora, deputado que não tinha nada, ganhou a eleição, de repente começa a ficar rico, está roubando. É ladrão. É assim que tem que ser tratado. Bem, vamos encerrando por aqui mais um programa Sérgio Cruz. Muito obrigado por sua participação e até o próximo. Tchau, Pica-Pau.